Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo de número 145. O presbítero Ademar vai conduzir com a igreja. Salmo 145. Boa noite, igreja. Graça e paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentado só um momentinho para a gente conversar. Sejam bem-vindos, os irmãos na casa do Senhor. Como o salmista diz no Salmo 122, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. No versículo 4 diz, para render graças. Como nós temos que agradecer a Deus. Hoje é um dia especial. Hoje comemoramos, a Páscoa. E hoje, domingo, a ressurreição de Cristo. Em virtude da ressurreição, nós estamos aqui, com a fé firme no Cristo Jesus, que Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a nossa fé é alicerçada dia após dia em Cristo Jesus. Vamos lá para a nossa leitura, Salmo 145. A bondade, grandeza e providência de Deus. Eu leio um versículo, os irmãos leiam versículos pares. Amém? Amém. Vamos lá. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos trementes, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendito e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens façam notórios os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que os temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Todos, profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, infinita misericórdia, Pai, te agradecendo por essa noite, por estar na tua casa. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui, bem como aqueles que estão viajando. Traz na tua paz, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Pai, cura, dá saúde, dá o medicamento, dá o tratamento, Pai, que nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Seja conosco nessa noite. Usa o teu servo, Pastor Levi, para trazer a tua palavra para os nossos corações, Pai. E assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele é nosso mestre. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa adoração nessa noite. Louve a Ele. Ele é digno de louvor, digno de honra.
quantos já fizeram isso? Pra longe naveguei, não vejo mais de trás, só Deus. Aleluia, Senhor, com muita alegria de novo. A minha vida é o Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é o Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus nos ama muito. Aleluia. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é o Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Felizes são aqueles que irão participar da Santa do Senhor. Amém? Vamos lá, Mateus 26, 26 ao 30. A ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 26, do versículo 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, para poder participar da tua santa ceia. Aqui é um memorial a ti, um ensaio, mas um dia estaremos na tua glória, o Cordeiro Santo de Jesus Cristo, nas bordas do Cordeiro. Um dia estaremos a ti, Pai.
rendendo graças a Ti, somente a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós não temos nem como mensurar como foi o pagamento, mas nós Te agradecemos, não pelo mérito nosso, mas sim Teu. Te agradecemos imensamente por você ter nos resgatado da morte e para a nossa vida eterna diante de Ti, Pai. Te agradecemos imensamente. E nesse momento, Pai, Te agradecemos em participar da Tua Santa Ceia, em memorial a Ti. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o presbítero Ademar, que está conosco aqui. Eu vou convidar um dos diáconos, pode ser o Abraão. Abraão, por favor, venha aqui nos ladear, para nos ajudar na ministração da ceia nessa noite. Irmãos, o texto lido, Mateus 26, dos versículos 26 a 30, narra aquela última noite de Jesus Cristo, em que Jesus reparte com os discípulos o pão, e ali ele já sinaliza, ele já diz que aquele será o último momento dele com eles. Naquela noite, o traidor já estava posto, e ele já estava preparando tudo para entregar Jesus Cristo. Eu acho lindo desse texto, é quando Jesus, depois no versículo 30 diz, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus vai com os discípulos. E quando chega lá, algum tempo depois, Judas vem. E a expressão bíblica diz que ele fala com os fariseus, dizendo assim, com os sacerdotes, dizendo assim, ó, aquele que eu beijar é o Nazareno. E quando ele chega, vem chegando, Jesus diz, conversando com ele, o que tens, amigo? O que tu procuras, amigo? Engraçado que as pessoas de Jesus chamam ele de amigo. Jesus trata Judas sendo o inimigo, o que o trai diz, o que tens, amigo? O que desejas, amigo? O que queres, amigo? Ele não trata Judas como um inimigo, ele chama-o de amigo. E Judas, naquele contexto, dá um beijo, e eles prendem Jesus, e acontece todo aquele drama que a Bíblia narra que aconteceu com a pessoa de Jesus, naquela noite. E nós sabemos que foi a noite mais dolorosa da vida de Jesus Cristo. A noite mais melancólica da vida de um homem. A noite mais sofrida da vida de um homem. Irmãos, ontem eu estava assistindo um filme, algumas pessoas até, a crítica do cinema até condenou o ator, que também era diretor daquele filme, Mel Gibson, que fez o filme Paixão de Cristo. Ele foi até, vamos dizer assim, reprovado pela mídia, porque, por exemplo, ele nem concorreu ao Oscar, um dos filmes mais assistidos, mas não concorreu. Por quê? Porque a língua que é falada era o hebraico, e não a americana. Por conta disso, ele nem concorreu a Oscar nenhum. Mas é um filme que expressa, irmãos, ainda que algumas pessoas dizem que ele é muito sangrento, é um filme que se aproxima da realidade do que Jesus passou. É um filme que se aproxima da realidade que Jesus passou. Podem crer, o que Jesus passou foi dali para pior. O que Jesus sofreu foi dali para pior. Porque o Império Romano, o Sinédrio, eles não tinham compaixão de ninguém. Não tinham. Vocês têm uma ideia? Diz-se que, a história conta, era a tradição, que quando você ia fazer uma votação no Sinédrio, para que houvesse um veredito, só era decidido se toda a votação coincidisse em unanimidade, ou seja, todo mundo desse um voto só, fosse um voto só todo mundo. E havia duas pessoas que eram fariseus ali, que eu não acredito, e que faziam parte do Sinédrio, que votariam. Um deles foi José de Arimateia, que era um fariseu e que foi quem cedeu a cova, o túmulo de Jesus. O outro era Nicodemos, que também era. E eu acredito que eles não estavam naquela votação.
manipularam aquela votação para que quem fosse votar contra, ou quem eles achavam que votaria contra, não estivesse naquela noite, de maneira que Jesus seria condenado. Mal sabiam eles que eles estavam apenas cumprindo um propósito eterno de Deus. Mas a verdade é que naquela noite ele foi traído, e ele levou sobre si as nossas dores, como Isaías 53 descreve. E ele, como ovelha muda, foi levado para o matadouro, e ele não abriu sua boca. Hoje é um dos dias, se essa data ou não, não há um questionamento se a data é precisa ou não, mas esse é um momento mais importante da igreja cristã, mais importante do que o próprio nascimento. É bem verdade que era preciso nascer, porque senão não poderia morrer. É muito importante o nascimento de Jesus Cristo, o príncipe da paz, que foi profetizado. Mas esse momento da morte e ressurreição é um dos momentos mais importantes da igreja cristã. Mais importante para mim e para você. Algumas pessoas, efetivamente, por alguma dificuldade, enfermidade, ou se recuperando de cirurgia, ou até está doente hoje, algum motivo não puderam estar aqui. Mas muitas pessoas, irmãos, a verdade é que não sabem o valor e o significado do momento desse. Não sabem. Não consideram um momento desse importante. E esse é um momento primordial da igreja. Um momento em que a gente celebra o sacrifício de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição. O Cordeiro de Deus, que foi oferecido pelo próprio Deus para pagar o meu pecado e o seu pecado. E a gente vai celebrar com grande alegria isso, porque para mim e para você não é a quantidade que importa, mas para mim e para você o que importa é o que se passa no nosso coração e o desejo do nosso coração sincero de participar e de adorar a Deus nesse instante. Se alguém podendo estar aqui nessa noite, e eu vou abrir um parênteses para repetir a frase, e se alguém podendo estar aqui nessa noite, que não tinha nenhum empecilho para não estar aqui nessa noite, não está, é porque essa pessoa não considerou importante esse momento. Eu estou falando, vou repetir, podendo estar, porque eventualmente o irmão ou a irmã não está aqui porque não pôde verdadeiramente estar, e a gente entende isso. Mas se aquele ou aquela que não está aqui, podendo estar, não sabe o valor desse momento para a igreja. Quando a gente celebra aqui, come o pão e come o vinho, a gente está celebrando também a nossa unidade. Jesus disse, aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte comigo. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar esse pão. Uma vez que ele para nós representa o corpo de Jesus Cristo, e foi moído na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Todos recebemos o pão, amém? O convite das Escrituras é comer dele todos. A Bíblia, a palavra de Deus, narrado em Mateus, também em outros evangelhos e no livro de 1 Coríntios capítulo 11, diz que, por semelhante modo, Jesus, depois de haver ceado, tomou o cálice e repartiu com os discípulos, dizendo, bebei dele todos. Esse é o sangue da nova aliança. Jesus faz conosco, morrendo na cruz do Calvário, uma nova aliança. Agora não é mais pela lei, não é uma obediência à lei. Ainda que, depois de salvos pela graça, a lei não se tornou nula para nós. É bem verdade que nós temos que obedecer aos mandamentos e procurar ser obedientes a ele. Mas a lei, ela não podia salvar o homem, porque o homem jamais conseguiria cumprir a lei. O que a lei não foi suficiente para fazer, a graça fez. A graça de Jesus Cristo. Ela não é anulada, porque ela deve ser seguida e obedecida. Agora, ela não cumpriria o objetivo de salvar o homem, porque o homem jamais conseguiria cumpri-la plenamente, jamais. O que ela não fez, a graça de Jesus Cristo fez. Então é uma nova aliança, aliança firmada na graça de Jesus, no favor de Jesus, que
voluntariamente, a gente vai pregar sobre isso hoje, voluntariamente entregou-se por mim e por você. Então aquele que recebeu o pão, também é convidado a fazer parte da ceia, tomando o cálice. Pai, nós rendemos graças por esse cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler 3 versículos. Lucas 23, apenas o 33 e o 34. Bom, Lucas 23, apenas os versículos 33 e 34. Pai, em nome de Jesus, alguns irmãos e irmãs não vieram nessa noite, porque a enfermidade os alcançou. Mas ainda assim nós sabemos que o Senhor está guardando e protegendo a vida deles. Está livrando do mal. O presbítero Marquinho, o Danilo, a Cecília, o Antônio, a Bianca, e outros irmãos, a minha esposa se recuperando, a Janaína, e outros irmãos e irmãs que também se encontram enfermos, e que nós sabemos estão sob os teus cuidados, para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, delas, e permitir que essa enfermidade, ó Deus amado, saia desses corpos, em nome de Jesus, e o Senhor possa curar. Se o Senhor quiser instrumentalizar o médico, assim seja. A medicação, assim seja. Ou descanso, assim seja. Mas nós sabemos que quem cura é o Senhor. Quem cura é o Senhor, nós sabemos isso. Então, no nome de Jesus, nós queremos agradecer, porque o Senhor tem cuidado deles e tem cuidado de nós. Nós estamos nessa noite aqui, acima de tudo, para agradecer ao Senhor por tudo. Perdoa os nossos pecados, com os quais nós magoamos a Ti, com os quais entristecemos o Teu coração. Às vezes a nossa falta de fé, às vezes nós não confiamos o que deveríamos, às vezes nós não somos fiéis como deveríamos ser, não somos comprometidos ou dedicados como deveríamos ser. Às vezes até somos negligentes, Pai. Falo isso a partir de mim mesmo, Pai. E cada um sabe a sua realidade. Nós queremos pedir perdão ao Senhor. Pedir que o Senhor nos guarde na Tua presença, nos livre da maldade, da malícia desse mundo. E faça o nosso coração, Pai, em cada instante ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que toda honra e toda glória sejam dadas somente a Ti. Nós possamos engrandecer o Teu nome no que falarmos, no que fizermos e até no que pensarmos. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Quero deixar por leve espiritual dos irmãos o final de o começo de um salmo e o final de um outro, que eu gosto muito, porque ele diz muito sobre qual seja o desejo do nosso coração para andar com Deus. Primeiro é o Salmo de número 19, no versículo 14, a igreja sabe: as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E o Salmo 45, versículo 1, que diz, o salmista: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, a minha língua é como pena na mão de habilidoso escritor. Que essa palavra, ela penetre no nosso coração e a gente guarde ela como um lema para a gente andar com Deus. Estar preocupado em tudo, em agradar a Deus, em cada ato, em cada gesto, em cada coisa da nossa vida. Tá bom? Irmãos, Lucas 23, já está aqui? Pronto, vamos ler juntos? São 2 versículos, a gente vai ler juntos, tá bom? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. Senhor, ministra agora a Tua igreja e me usa como instrumento para que ela seja edificada.
e seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se eu falar coisas novas aqui, o desejo do meu coração é que, de alguma forma, você seja edificado. Se algo eu falar que você já conhece, Deus possa mudar essas palavras e de alguma forma transformar o seu coração para que ela ecoe no seu ouvido de maneira diferente e você escute uma mensagem do céu e não a minha, se porventura eu falar alguma coisa que você já ouviu. Mas eu quero meditar com os irmãos sobre esse texto. Eu não poderia deixar de pregar sobre esse texto considerando o dia, considerando o momento, né? Um momento de celebração. Muitos efetivamente celebram, mas nem entendem. Muitos efetivamente comemoram, mas nem entendem. Para muitas pessoas isso é só um feriado, um grande feriado. Para outras pessoas é um momento onde é um coelhinho que representa essa data. Para outros é um ovo de Páscoa. E eu louvo a Deus que nesse ano nada de ovo de Páscoa lá em casa. Nada de ovo de Páscoa, porque esse negócio de ovo de Páscoa só faz acabar com o nosso dinheiro. Não edifica ninguém, não ensina nada a ninguém, leva o dinheiro todo da gente. Mas até para mim já fizeram ovo de Páscoa, porque tem ovo de Páscoa diet. Como eu sou diabético, viu, irmão Morel? Tem para nós ovo de Páscoa diet. Né? Até isso tem, o que? Querendo laçar a gente também para a gente ir atrás do ovinho de Páscoa. Mas isso não simboliza nada. Esse momento não é um período de descanso. Esse momento não é um período de comer ovo de Páscoa, de olhar para coelhinho. Nada disso. Esse momento é um momento para a gente refletir sobre o que na verdade representa para nós o sacrifício de Jesus. Qual é o significado do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? O que efetivamente representa para mim? Né? Vocês lembram que há mais ou menos um mês atrás eu preguei aqui e eu falava sobre o resgate do soldado Ryan, aquela história que eu acho fantástica. Quem não assistiu, assiste o filme, ele é muito emocionante. E o que foi dito para ele, lá naquele último momento lá da batalha, onde ele escapa, diz assim, que o Tom Hanks fala para ele, faça a sua vida valer a pena. Viva uma vida que vale a pena todo o sacrifício desses meus soldados que morreram para salvar você. Eu quero tirar esse contexto e colocar um contexto muito mais presente na nossa vida. Faça a sua vida valer a pena a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um justo, como o Marquinhos gosta muito da expressão, o presidente Marquinhos, um justo morreu pelo injusto. Um santo morreu pelo pecador. Um puro morreu por um impuro. Um fiel morreu por um infiel. Um obediente morreu por alguém desobediente. Então assim, viva uma vida de maneira que aquele sacrifício na cruz do Calvário seja dignificado na sua forma de viver. Que a minha vida e a sua vida seja uma vida que dignifica o sacrifício de Jesus na cruz, muito embora seja muito pouco, mas que de alguma forma o nome dele seja engrandecido na nossa vida. Sabe, um pastor dizia um tempo atrás uma frase, eu achava engraçada, era muito interessante. É muito fácil levar Jesus no peito. É você pegar uma blusa e colocar Jesus, eu sou Jesus, Deus é fiel. É muito fácil levar Jesus no peito. Difícil é ter peito para falar de Jesus. Difícil é ter peito para viver o que Jesus viveu. Mas levar Jesus no peito é fácil. Eu sou crente, andar com a Bíblia é fácil. Difícil é você, independente da Bíblia, você viver uma vida santa. Não é se esquecer da Bíblia, é sem andar com a Bíblia na mão, porque andar com a Bíblia na mão é fácil. Né? A despeito de andar com a Bíblia na mão, você ser uma pessoa que testemunha dele, e engrandece o nome dele. Que houve um sacrifício naquele dia. Tá bom? E eu quero meditar nessa noite sobre as palavras de Jesus lá na cruz do Calvário. As 7 palavras que Jesus pronuncia quando ele está lá na cruz. Existem vários sermões, você pensar na internet, existem vários sermões sobre esse tema. Eu quero falar coisas que veio ao meu coração sobre isso. Talvez alguns podem coincidir, outras vão ser diferentes, mas eu quero falar sobre as palavras de Jesus na cruz. As palavras serão as mesmas, eu não vou mudar as palavras que ele disse. Está registrado na Bíblia, serão as mesmas. Mas eu quero falar, a partir da minha experiência com Cristo, o que ele quer falar para você nessa noite sobre aquelas palavras. Tá certo? Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelas lideranças religiosas e políticas. Jesus foi perseguido por eles. Jesus só fez o bem e foi perseguido por eles. A liderança religiosa se associou de forma vergonhosa e criminosa
com as lideranças políticas. E acabaram matando. Aí chega um momento em que o homem diz o seguinte: eu lavo as minhas mãos. Como lavo as minhas mãos? É bem verdade que ele cumpriu o propósito de Deus. Jesus seria crucificado e morreria. Faz parte do plano. Mas como ele diz lava as mãos? Como alguém lava as mãos diante de uma injustiça? Como? Se tornando injusto também? Interessante que a mulher dele diz o seguinte: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que você derramava sangue de um homem inocente. Ele é divertido antes. Não te envolve nisso. Eu tive um sonho. Eu sonhei que você derramava sangue inocente. Aí como é que ele faz? Ele diz: eu lavo as minhas mãos. Às vezes é o nosso comportamento também, né? Diante das situações a gente diz o quê? Eu lavo as minhas mãos. Porque é mais fácil fazer isso do que ser justo, buscar o bem, buscar a justiça. Na verdade, a morte de Cristo estava agendada na eternidade. Porque Deus assim determinou. E Jesus Cristo voluntariamente aceitou. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, era um propósito eterno de Deus. Deus não criou o propósito eterno de Jesus Cristo quando Adão pecou. Não foi. Algumas pessoas podem até defender isso. Não, quando o homem caiu, Deus criou o plano de salvação. Não, o plano de salvação já havia desde a eternidade. Antes de Adão pecar, já havia o plano desde a eternidade. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. A morte de Jesus não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Ele havia predito isso. Ele disse que morreria e que ao terceiro dia ressuscitaria. Então não foi um acidente nem uma surpresa. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, nem porque o Sinédrio o condenou, ou porque Pilatos lavou a sentença de morte, lavou as mãos, lavou a sentença de morte, que era a morte de cruz, ou ainda porque os soldados pregaram ele no madeiro. Não foi. Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor e porque ele voluntariamente se entregou. Jesus morreu porque o Pai o entregou para morrer no seu lugar. E a Bíblia diz: não existe amor maior, do que aquele amigo que dá a sua vida para salvar um outro. Era Jesus falando com os seus discípulos. Não existe amor maior do que alguém dar a sua vida para salvar outro. Não existe amor maior. Isso já era remontando e já enfatizando aquilo que seria o sacrifício dele. Porque ele diz: eu não tenho vos chamado mais servo, mas tenho vos chamado de amigos. E esse Jesus, que era amigo, e é nosso amigo, e é o nosso melhor amigo, ainda que a gente se afaste dele muitas vezes, na oração, ou na leitura da palavra, ou na comunhão com ele, ele é o nosso melhor amigo. Ele nunca vai decepcionar a gente, nunca. Ele vai permitir coisas na nossa vida e aflições por amor, mas ele nunca vai decepcionar a gente. Ninguém nunca se decepcionou servindo ou seguindo a Jesus, nunca. Por quê? Porque ele é fiel. E a fidelidade é um atributo tão grande de Deus, e do próprio Deus e de Jesus, que a palavra de Deus diz lá em Timóteo: se você for fiel, ele permanece fiel. Se você, entretanto, for infiel, Deus permanece fiel a você, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade é um atributo de Deus. Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor, por mim e por você, e voluntariamente. A morte de Cristo é o fato mais emblemático da história. Porque foi na cruz que ele abriu as portas da nossa liberdade, os portais da nossa liberdade. E ele arrancou-nos da escravidão do pecado, do mundo, da morte e também do diabo. Quando ele morre e ele ressuscita, ele arrancou das mãos do diabo a chave da morte. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá, ele diz: ó morte, onde estão os teus aguilhões? Ou seja, nós não estamos mais presos à morte eterna. Por quê? Porque Cristo morreu por nós, ele nos salvou, e a Bíblia diz: se ele morreu e ele ressuscitou, vocês também vão ressuscitar. Mas quem vai ressuscitar? Aqueles que estão em Cristo. Alguns
vão passar por essa morte física, como todos nós. E ainda tem algo mais grave. Passarão pela morte eterna. Alguns. Mas nós, que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos rendemos a Ele. Dessa segunda morte, segundo escreve Apocalipse, ela não tem poder sobre nós. Sobre a nossa vida, já está aquilo que Jesus decretou na cruz do Calvário. A vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vamos estar com Ele eternamente. Você está se preparando para estar com Ele? A cruz não foi uma derrota, porque Ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, matando a morte, arrancando o aguilhão da morte e inaugurando a imortalidade. Quando Jesus ressuscita, Ele inaugura a imortalidade. Por quê? Porque agora nós seremos imortais quando estivermos com o próprio Pai e com Jesus. Nós viveremos eternamente. Alguns passarão pela segunda morte e vão morrer eternamente. A cruz é o grande emblema do cristianismo, porque a cruz está vazia, porque o túmulo está vazio e porque o Rei Jesus está no trono. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e Jesus está no trono, reinando soberanamente. Jesus não caminha para a cruz como um fracassado, porque sucumbiu a um poder de Roma, porque foi derrotado ante uma orquestração do sinédrio judaico. Não. Mas ele caminha para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Jesus mesmo profetizou que seria entregue na mão dos malfeitores, mas ele profetizou e falou, mas ao terceiro dia que ressuscitaria. Então Jesus transforma aquele lugar sombrio e de dor num palco da vitória de Cristo, que passou a ser a nossa vitória também. A vitória de Cristo passou a ser a minha vitória e a sua vitória, porque se ele apenas morre e ele não ressuscita, é o que o apóstolo Paulo diz, em vão seria a nossa pregação. Mas como ele morreu e ressuscitou, então nós temos autoridade para pegar essa palavra. E Paulo vai dizer que essa palavra é dínamo, ela é poder. Poder para quê? Para libertar a todos de qualquer cativeiro. Poder para restaurar a vida, para libertar da droga, para libertar do vício, da prostituição, de tudo aquilo que amarra o homem. Essa palavra é poder para libertar nós, de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer. Que a gente pensa que não, mas se a gente parar e olhar, a gente tem muito querer ainda, que a gente fica prendendo para nós, e não deixa o Espírito de Deus agir para libertar a gente. Às vezes a gente fica preso a isso. Mas Jesus ressuscitou. E a morte de Jesus e a ressurreição nos dá poder para também sermos livres. E a Bíblia diz lá, no Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa verdade, que é a palavra de Deus, ela vai me libertar e vai libertar a você. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz, eu não quero saber de outra coisa. Eu não quero pregar outro evangelho, eu não quero pregar outra coisa. Eu quero pregar apenas Cristo e este crucificado. Paulo diz, eu não quero pregar outra coisa. Paulo diz, o que eu quero pregar é Cristo. E esse Cristo que eu prego é o crucificado, que morreu e ressuscitou. Esse é o Cristo que eu quero pregar, o apóstolo Paulo fala. Diante desse quadro tão maravilhosamente pintado, por essa história de vitória de Jesus Cristo, a gente quer meditar com os irmãos, rapidamente, sobre as 7 palavras, ou expressões, que Jesus usa, quando ele está lá na cruz do Calvário, antes de morrer. A primeira palavra que Jesus fala, a primeira palavra que Jesus diz, é uma palavra de perdão. Uma palavra de perdão.
O Evangelho de Mateus afirma que Jesus é crucificado e entre eles tem 2 malfeitores que também foram condenados à morte de cruz. Está um à sua direita e um à sua esquerda. E enquanto Jesus está lá com eles, os homens ficam escarnecendo Jesus. Se você olhar o livro de Lucas, que nós lemos agora, no capítulo de número 23, dos versos 33 e 34, mas acompanha comigo o que é que fala o 35. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, olha o que é que as autoridades, não, zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Olha o que é que diziam mais. Igualmente os soldados escarneciam. Eu estou lendo o versículo 36 de Lucas. E, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, escarnecendo. Também sobre ele estava escrito um epígrafe, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, querendo ironizar. Mal sabia eles que era a verdade que estava escrita ali. Mas ironizavam a Cristo, zombavam de Cristo. Então, nesse contexto que Jesus está lá, o texto diz que Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E eu acho interessante a gente pensar nesse momento da crucificação de Jesus Cristo, porque se a gente voltar um pouco atrás na história de Jesus, 3 anos antes, aproximadamente, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, que comporta os capítulos 5, 6 e 7, você vai ver lá o quê? O Sermão do Monte. E lá Jesus está ensinando muitas coisas, ensinando as pessoas como tratar um ao outro, como amar o próximo, como não se angustiar nas aflições, como confiar em Deus. Ele vai dizer que bem-aventurado o quê? Os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Ele vai começar a dizer, esses homens são felizes, eles são felizes, eles são felizes. Bem-aventurados os que são injustiçados, os que são perseguidos pela justiça. Ele ensina isso, mas é muito fácil eu e você ensinarmos quando a gente está bem. Naquele contexto do Sermão do Monte, Jesus está ensinando, mas para o povo é um ensino, mas é tranquilo, porque Jesus está bem. Mas o que eu acho fantástico é que Jesus é como se ele tivesse na sua história 2 grandes sermões. Um é lá em Mateus 5, 6 e 7, o outro é quando ele está na cruz, porque na cruz ele vive tudo aquilo que ele ensinou, e ele materializa, que os seus opressores escarnecem, zombam dele, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele materializa aquilo que ele ensinou lá no Sermão do Monte. Você deve perdoar o seu irmão. E se ele pecar contra você mais uma vez, perdoa de novo. E se alguém bater na tua face, dá outra face. Ele ensina, mas é fácil porque aquilo ali é um discurso teórico. Aqui, Jesus materializa tudo aquilo que ele ensinou no Sermão do Monte. Agora ele está oprimido, humilhado, ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, a primeira palavra de Jesus lá na cruz do Calvário é o quê? Pai, perdoa-lhes. É uma palavra de perdão. Isso ensina a mim e a você. A gente a perdoar, não quando está tudo bem, a perdoar quando o negócio está difícil. Né? Alguém disse uma vez, sabe o que é o perdão? Perdoar é você, de fato, perdoar e esquecer, mesmo sabendo que aquela pessoa pode fazer tudo isso de novo. Por isso que, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus diz, não 7, eu vos digo que 70 vezes 7. Aí o discípulo salta de lá, provavelmente foi Pedro e diz, mestre, então aumenta-nos a fé. Porque para perdoar desse jeito tem que ter uma fé muito grande, Senhor. Então, mestre, aumente-nos a fé. Aí Jesus lá na cruz do Calvário, materializa o que ele ensina em Mateus 5, sobre perdão, sobre orar pelos outros, sobre caminhar, sobre dar uma face, dar outra face. Ele materializa lá na cruz do Calvário, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é tão fantástico no seu perdão, é tão maravilhoso, e ele é tão divino, ele é tão Deus, que ele não só perdoa, ele perdoa, ele ainda advoga a causa dos seus algozes. Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Olha que advogado bom. Meritíssimo, perdoe, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Olha o argumento. Que argumento fantástico de defesa, né? Meritíssimo, perdoe aí o pecado dele, porque ele não sabe o que está fazendo. Jesus diz isso. Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando eles estavam sabendo. Mas Jesus advoga, né? Não é que Jesus esteja mentindo. É porque o amor de Jesus é imensurável. E na verdade, na literalidade mesmo, eles não sabiam o que ele estava fazendo, né? Porque eles não entendiam o que é que estavam fazendo, que era um propósito de Deus. Eles não compreendiam esse propósito. Nesse sentido, eles não entendiam o que eles estavam fazendo, embora estivessem fazendo algo para o plano de Deus. Então, essa primeira coisa, a primeira palavra é uma palavra de perdão. Perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos fazer isso, perdoar e advogar. Pai, perdoa o irmão Antônio que pisou no meu pé, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. É porque o meu pé é muito grande, o dele é pequeno, ele não viu e pisou. Perdoa, Pai. Né? Essa ideia de perdoar, independente da circunstância e da situação. E ele disse, Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é continuada em seguida. É uma palavra de salvação. É uma palavra de salvação. Por quê? Porque naquele contexto, acontecendo tudo isso, aqueles dois, vamos dizer assim, bandidos que seriam condenados, já estavam lá na cruz, eles também escarneciam num dado momento. Mas teve uma hora que um parou e a ficha caiu. Quando ele vê Jesus perdoando o pecado daqueles que estão ofendendo ele lá, aí ele diz assim para o outro que está ofendendo, como é que você faz isso com ele? Você está falando isso dele? Nós estamos aqui porque é razoável e justo que nós estejamos aqui. Nós estamos aqui por um motivo justo. Mas ele só fez o bem. Ou seja, o outro começa a advogar a causa de Cristo, embora não precisasse. E ele diz, mestre, Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Aí eu quero aqui tirar qualquer afirmação teológica daquelas pessoas que dizem que o texto diz o seguinte, em verdade eu te digo hoje. Não é em verdade eu te digo hoje. É, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é te digo hoje, é em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus ministra lá na cruz o que é? Uma palavra de salvação. Com a mesma palavra que chegou ao meu coração, ao seu coração quando ele estava distante. Ele chegou para o Levi e disse, Levi, já basta. Já basta essa sua juventude, já basta você distante do meu aprisco, que você faz parte, já basta você distante do meu rebanho. Venha cá e abandone isso que você está fazendo aí, andando em festa, esse negócio de namoro, esse negócio das coisas sem compromisso. Acaba com isso. Para. Já basta. Agora você vai me servir. Eu vou lhe ensinar a pescar almas. Como ele disse para você e disse para mim. Então, a palavra de salvação ele deu para aquele ladrão. Aquele ladrão não teve tempo de nada. Não teve tempo de fazer uma classe de catecundo, meu Deus. Não teve tempo de se preparar para ser batizado. Não tinha nem água para ele beber lá. Tinha água para ser batizado? Se alguém fosse batizado, ele ia virar na boca para beber água. Que ele estava passando aquela cruz. Jesus diz, hoje. Então a salvação também ali manifesta por Jesus Cristo, e a palavra que é a segunda dele, também nos ensina algo. Não é algo que nós façamos ou deixamos de fazer. Porque aquele ladrão só fez o mal. Não é o pessoal diz assim, aquele é o bom ladrão. Bom ladrão que faz o serviço bem feito. Né? Bom ladrão é o que faz o serviço bem feito. Negócio de bom ladrão e mau ladrão, tá igual a história do cara que chegou na cidade, não sabia esse negócio de bom ou mal, e ele tinha um dinheiro e disse o seguinte, meu irmão, eu queria apostar no galo, eu tinha aqui R$200, eu quero ganhar dinheiro, eu quero apostar no galo. Ele chegou para um cara que conhecia, me diga uma coisa, qual é o galo bom aí para eu apostar, o bom para eu apostar, o bom, me diga aí, é aquele ali. Aí o cara apontou o galo, ele apostou os R$200, o galo dele levou uma pisa tão grande, ele perdeu. Ele disse, mas você não disse que era o galo bom? Disse, o galo bom é isso aí, se você tivesse perguntado qual era o galo mau, o galo mau é aquele outro. É que triturou o bom. Então tem esse negócio de bom ladrão. Tem esse negócio de bom ladrão? Bom ladrão é que faz o serviço bem feito, não é? Bom ladrão é o cara que faz um negócio bem feito, de maneira que ninguém vê ele roubando. Esse é o bom ladrão. O pessoal diz o bom ladrão. Tem bom ladrão? Não existe bom ladrão. Aquele cara, aquele lá que estava lá com Cristo, ele não teve tempo de nada. Mas ele teve tempo ainda no fim da vida de uma coisa: reconhecer que em Jesus Cristo ele poderia ser salvo. Aí ele diz o quê? Senhor,
lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa promessa ele fez para mim e ele fez para você. Quando? Quando nós nos rendemos a ele. Então a segunda palavra é uma palavra de salvação. Mas tem uma terceira palavra. A terceira palavra é do amor filial. Enquanto ele está lá na cruz, ele consegue mesmo assim ser um filho exemplar. Ele olha lá, Maria, passando por tudo aquilo, vendo ele ser humilhado, ser esbofeteado, ser crucificado, zombarem dele. Você imagina o que é que uma mãe passa, gente? Você imagina, quem é mãe sabe aqui, quando você vê um filho ou uma filha passando por algum escárnio, alguém sendo injusto com ele, o que é que você sente? Você prefere que seja com você do que seja com o filho. Todos nós, como pai e mãe, preferimos que seja com a gente, que seja com o nosso filho. Eu lembro do meu médico, que era muito engraçado. Eu trabalhei com o Dr. Wilton e ele tinha um irmão chamado Dr. Edício Bessa. Isso é a expressão da figura do pai. Ele estava na praia com o Dudu. O Dudu já era um rapagão, quando eu conheci, mas ele disse que quando o Dudu era pequenininho, ele foi para a praia. E o menino, assim, tipo 1 ano mais velho que ele, tem a criança às vezes que é má, na praia, bate arenga. Aí o menino pegou, bateu, o Dudu devia ter uns 6 anos e o menino devia ter uns 7. Aí o menino deu uma batidinha no Dudu, o Dudu chorou. Aí o doutor Eder disse assim, menino, sai para lá, não vai feio, sai para lá, não vai feio. É uma forma de defender sem fazer nada com a criança, porque é indefesa. Mas é o instinto de defesa do pai e da mãe. Você vê uma criança batendo no seu, você fica indignado. Você não faz nada porque é criança. Você não faz nada porque é criança. Mas se o pai aparecer, você desconta do pai. Não é que você não vê. Aí você imagina lá. Você imagina a cena. Jesus está lá na cruz, mas ele não lembra desse instinto de cuidado com os pais, com a mãe. E ele tem um cuidado, ele diz assim, aí ele diz, a expressão lá tem: Maria, ô mãe, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: João, eis aí a tua mãe. Como quem diz aí? Cuida dela. Cuida dela porque ela vai ficar só. Ela está passando por lutas, ela vai ficar só. Há uma preocupação e um cuidado de Jesus com a sua mãe. Cuida dela, ela vai ficar só. É bem verdade que o próprio Deus cuida, mas enquanto o homem que está lá dele, João, cuida dela. E conta a história que João, que foi pastor lá na igreja de Éfeso, e que ele não passou por martírio, foi o único que não passou por martírio, ou seja, não teve uma morte de mártir, embora ele tenha sido preso lá em Pátimos, mas ele não teve uma morte de mártir. Conta a história de que ele levou ela para Éfeso, de onde ele pastoreou, e que ele cuidou dela a vida toda, de Maria. Nem, ela não sendo mãe dele, mas que ele cuidou. Mas há uma manifestação de obediência, um cuidado de Jesus com Maria. Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Então, ele manifesta uma terceira palavra, de cuidado. Isso ensina-me a você, tá? Eu acho bonita a Regina. Regina vem com a mãezinha dela e tem um cuidado com a mãe dela. Até quando a irmã quer tomar uma Coca-Cola toda, ela não quer deixar, a irmã Regina, cuidando dela. Mas tem um cuidado com ela. Quando a Dona Maria tem um cuidado com ela. Isso é tão bonito, gente, quando você vê uma filha ou um filho com cuidado com a mãe, valorizando a mãe, valorizando o pai. Isso é tão importante numa sociedade que a gente vê os filhos desobedecendo pai e mãe, os filhos querendo mandar o pai e mãe dizer o que é que tem que fazer. Isso é tão bonito quando você vê uma filha, um filho cuidando do pai e da mãe, honrando o pai e mãe. Jesus diz isso: ó, João, cuida dela aí, essa é a tua mãe agora. Então isso nos ensina a ter cuidado dos nossos pais, das nossas mães, ter cuidado delas. Jesus nos ensina isso na cruz. Essa é a terceira palavra, mas há uma quarta palavra. A quarta palavra é uma palavra de angústia e desespero. E Jesus diz a Deus, desesperado: Lamar, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas por que Deus desampara o filho? Deus desamparou Jesus para amparar você. Deus desamparou o próprio filho para amparar a mim e a você. Ele deixou o filho ser morto. Sendo mais teológico e mais profundo, ele entregou o próprio filho para ser morto. Ele não deixou, ele entregou.
entregou o próprio filho para ser morto. Lá na cruz do Calvário, a ira de Deus estava sobre Jesus, porque ele carregou todos os nossos pecados. Então, quando Deus olhava para Jesus, a ira de Deus estava sobre Jesus, porque Deus abomina, ele odeia o pecado, e sobre Jesus estava todos os nossos pecados. Então a ira de Deus estava sobre ele, sobre Jesus, de maneira que ele desamparou o filho para amparar a mim e a você, porque aquele pecado que Jesus carregou era nosso. E Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma palavra de angústia e de aflição. Mas a quinta palavra é uma palavra de sofrimento, e é uma palavra tipicamente humana, é uma palavra tipicamente minha e sua, quando a gente desespera. Ele disse: tenho sede. Ele disse: tenho sede. O Salmo de número 42 e 43, que diz alguns historiadores e teólogos que esse Salmo 42 e 43 era um só, que foi quebrado em dois, mas que era um só, porque se você olhar, é a continuação. O salmista diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Rei meu. Mas o Salmo 42, ele começa com o versículo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus diz: tenho sede. Jesus fala como homem nesse momento, uma necessidade tipicamente humana. Tenho sede, para nos ensinar que ele, mesmo sendo o próprio Deus que se fez homem, ele sentiu dores e sentiu necessidades, como eu e você sentimos. Então ele, mais do que ninguém, com propriedade, quando eu e você passamos por necessidade, ele as conhece todas, porque ele foi humano e passou por todas as necessidades que um homem e uma mulher já passaram. Então ele sabe da necessidade que você tem e que eu tenho, e ele não só sabe, ele sabe na proporção, não porque ele é Deus, ele conhece sem experimentar, ainda que ele seja capaz disso, mas ele sabe porque ele se fez homem e passou por toda a necessidade que eu e você passamos. E ele diz lá: tenho sede. Ele mostrou o lado humano: tenho sede. E o que foi que fizeram? Embeberam lá um caniço com vinagre e ofereceram para ele. Você parou para pensar em alguém que está com muita sede, numa cruz, crucificado, numa hora de muito calor, tem sede e alguém dá vinagre? Você parou para pensar nisso? Na fragilidade humana naquele momento, Jesus, como um homem que sentiu a necessidade, sentiu sede, e o que foi que fizeram? Deram vinagre para ele. Mas ali ele manifesta o caráter humano de Jesus, e como ele conhece as nossas dores e conhece todas as nossas necessidades. E ele, que é Deus, ele é capaz de suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Mas a sexta palavra é uma palavra de conquista. A sexta palavra é uma palavra de vitória. A sexta palavra é um brado. A sexta palavra é uma palavra de quem é vencedor. Jesus diz lá na cruz do Calvário: tetelestai. Essa palavra era uma palavra grega, de origem grega, mas que ela era usada pelos romanos. Como essa palavra era usada? Vamos supor que o Antônio, ou o João, ele foi condenado a 20 anos de prisão. E quando ele está no 19º ano de prisão, no dia 364, às 11 horas da noite, e ele está dormindo, e falta 1 hora para completar os 20 anos de prisão. Ele vai dormir, e vem lá o carcereiro, pega uma placa, e coloca a expressão:
tetelestai, que no grego significa está pago. Ele pagou a pena, ele pagou o preço. Jesus dá um brado de vitória lá na cruz do Calvário e diz: tetelestai, está consumado. O preço do pecado da Maria, do Pedro, do João foi pago. O preço do pecado do pastor Levi foi pago. O preço do pecado da Maria Luísa foi pago. O preço do pecado da irmã Helena foi pago. Do Mateus foi pago. Do César foi pago. Do Júlio foi pago. Do Morel foi pago. O preço foi pago. Tetelestai. É um brado de vitória. Foi pago o preço. Acabou. Não tem necessidade mais deles pagarem. Eu paguei o preço. Jesus declara: se eu paguei o preço, está pago. Está consumado. Não tem necessidade mais que alguém pague. Eu paguei o preço do seu pecado. Então nós é que devemos dar um brado de vitória, porque Ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço por mim e por você. Então Ele tem que glorificar Deus todo dia, porque Ele pagou o preço que nós jamais pagaríamos. Mas essa foi a sexta palavra. Mas ainda tem a sétima palavra. A sétima palavra é uma palavra de rendição. É uma palavra de entrega. É uma palavra de... Tem até uma música que o Ministério do Louvor cantava, que é rendição. É uma palavra de entrega a Deus, onde o ser humano se entrega completamente a Deus. Ele diz: Pai. E essa é uma oração ensinada para as crianças judaicas. As crianças judaicas sempre cresciam aprendendo essa oração, onde está lá no Salmo, e Jesus diz, porque Jesus conhecia essa oração, naquele momento ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa era uma palavra que Jesus usou, mas era uma ação ensinada às crianças judaicas. Você vê isso lá escrito em Salmo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, a sétima palavra é uma palavra de rendição. Ou seja, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Pai, nas tuas mãos não está só a minha vida. Nas tuas mãos está tudo que eu sou. Nas tuas mãos está o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus, com essas palavras, Ele cravou lá na cruz do Calvário a vitória sobre a morte. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa noite aqui, acima de tudo, para declarar: nós somos do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. O que temos e o que somos vem da poderosa mão do Senhor. E nós nos rendemos aqui nessa noite para tributar ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória, por tudo o que acontece nos céus, na terra, debaixo da terra, acima dos céus, em todo o domínio, tudo é do Senhor. E nós queremos glorificar o Teu nome nessa noite, e agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agradecer a Jesus, agradecer a Ti, ó Pai, agradecer ao Espírito Santo, Pai, por essa obra perfeita, que nos tirou das trevas, nos colocou, ó Deus, nessa maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a caminhar nessa luz, e nunca, ó Deus amado, deixe que nos afastemos da Tua presença, antes que andemos no temor do Senhor, e exaltemos ao Senhor com a nossa vida, Pai, com tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe. Que o Deus Eterno te abençoe muito. Que o Senhor Deus alargue as suas fronteiras, que Ele enche os teus celeiros com toda a sorte de bênçãos. Que o Deus Todo-Poderoso estenda a sua poderosa mão sobre ti, de maneira que não te sobrevenha mal nem aflição. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todos sempre. Amém.